Eu já fiz um vídeo sobre o capítulo 3 de Poppy Playtime com bastantes elogios, já que ele tem uma atmosfera muito boa e narrativa muito bem contada. Acontece que desde lá, vários desenvolvedores da Mob Games saíram do projeto, incluindo, mas não isolando, ao próprio diretor do jogo, o que é no mínimo preocupante. E bom, o capítulo 4 saiu após um ano, um desenvolvimento surpreendentemente rápido comparado ao terceiro. Agora a questão fica, a qualidade continua a mesma? Esse vídeo vai conter spoilers. Bom, vou tentar comentar as coisas na mesma ordem que eu fiz no capítulo 3, nada mais justo. Esse capítulo continua bem pouco interativo com o cenário, que eu não vejo tanto como um problema mais, já que o capítulo 3 já tinha estabelecido isso. Sobre a dublagem, ela continua sensacional, até porque colocando Guilherme Briggs pra dublar o vilão principal do capítulo, simplesmente não tem como dar errado. Não só ele, como a interpretação de todo mundo da dublagem tá muito boa. O único problema que eu tenho, que provavelmente vão arrumar, é no final do jogo, que por um erro o Dory fala em espanhol do nada. ¡Uy, Poppy! ¡Todo es culpa suya! Por que ele tá falando espanhol? E sim, é um erro, o diretor de dublagem confirmou que é. Os gráficos estão bem mais feios que o capítulo 3. Por conta da equipe artística sair, parece que perderam a mão. Não só o jogo tem vários pop-in, Gente, o jogo tá no máximo. como também várias partes onde o polimento visual é baixo pra quase inexistente, mostrando a falta de atenção que tiveram com os detalhes. Diferente de antes, o jogo não te guia mais com a iluminação, então muitas vezes você tem que adivinhar onde você tem que ir. Pra piorar, o jogo te dá uma lanterna que você liga quando quer, diferente dos capítulos anteriores que elas ligam quando tá escuro. Então as dicas de iluminação, mesmo que existam, são extremamente abafadas. Além disso, no capítulo 3 eu disse que eles deram uma dessaturada pro tom ficar sério, mas aqui dessaturaram demais. Agora a maioria do jogo é cinza e ainda por cima não tem contraste quase nenhum, parece que pegaram uma filmagem em log e colocaram no jogo. Vou fazer uma correção de cor aqui em algumas áreas do jogo, vai estar aí na tela, e aí vocês me dizem o que acharam. O que eu fiz foi aumentar o contraste, saturação e dar cores para sombras e luzes, algo que o post-processing da Unreal 5 faz com extrema facilidade. Sobre a área de exploração de recursos, eu sinto que ela deixou um pouco a desejar. Os desenhos dos cutouts aqui são os mesmos do capítulo 3, e são as mesmas falas. Num geral, parece que tudo aqui é bem menor que o capítulo 3, é como se ele tivesse menos orçamento por algum motivo. Tudo aqui parece reusado, como se fosse uma fangame. A introdução do jogo pra mim não é tanto um problema, ela começa bem com o comercial, mas na minha opinião desanda bastante no final, quando a criança vai pra fábrica e... cai? Como? A câmera tenta não olhar pra tentar fazer isso fazer sentido, mas ao invés de soar misterioso ou tenso, soa sem sentido e tosco. E falando em tosco, esse visual no final também é, e muito. Esse capítulo não tem muitas mecânicas originais, mas são bem inconsistentes. Tem umas áreas no jogo que tem uns puzzles excelentes, como por exemplo os puzzles de quadros brancos que você tem que pensar um pouco no código antes de digitar, ou quando você vê uma caixa bloqueando o caminho de um portão, e logo mais pra frente tem portões que fecham, e caixas pra você bloquear os portões. Isso foi bem pensado. Ou tem puzzles como esse no final do jogo, que você tem que redirecionar o gás. E tudo tá funcionando perfeitamente, mas por algum motivo do além, colocaram esse bloqueador do gás escondido debaixo da construção, que não serve propósito nenhum do puzzle, além de te enrolar mesmo depois de você ter feito o puzzle corretamente. Não só isso, como tem as mecânicas da mão de sinalizador que são feitas de forma muito esquisita. Introduzem o fato de ela queimar coisas, só que você só usa isso logo depois de você aprender, e depois lá pro final do jogo. É um desperdício de recursos programar algo que vai aparecer por tão pouco tempo. Deveriam ter dedicado o tempo que fizeram essas mecânicas inúteis pra programar uma mecânica de distração pro Yarnaby. Seria muito mais interessante você poder distrair ele com o sinalizador, já que a IA dele é programada com a bunda. Além disso, uma coisa que eles não arrumaram do jogo até o momento que eu tô produzindo esse vídeo é que os inimigos constantemente colidem entre si, impedindo ambos os lados de andarem, então parece que eles estão só se beijando. Uma coisa que eu parei para pensar, depois de ter feito o vídeo do capítulo 3, que se eu pudesse voltar eu teria adicionado ao vídeo e diminuído minha nota, é que o ponto mais fraco de Poppy Playtime é a divisão de gameplay entre puzzles e terror. Quando você tá fazendo puzzles, você dedica todo o seu tempo àquilo, então ao invés de ter que pensar em como fazer um puzzle enquanto tá tenso,
Você passa por uma fase de puzzle e depois passa por uma sessão tensa. A única exceção dos 4 capítulos que eu consigo pensar é a área da Senhorita Delight. No capítulo 4, essas divisões estão ainda mais fortes. As áreas dos puzzles estão mais longas e as áreas de terror são mais curtas. A única parte do jogo que tinha potencial de ser de terror e puzzle ao mesmo tempo foi desperdiçada com um simples scanner de mão comicamente e desnecessariamente longo. Agora, a área da narrativa é algo que é muito esquisito de se comentar. Ela tem um esqueleto que eu consigo ver onde ela tá querendo chegar, mas a forma que ela conta as informações é muito esquisita e truncada. Começando pelo mais fácil de se explicar, os diálogos. Tem uma regrinha de roteiro que é essencial para se contar uma boa narrativa. Mostre, não fale. Isso significa que, ao invés de você ficar falando na cabeça da audiência, você vai mostrar o que quer dizer com ações. O problema é que esse capítulo faz o exato oposto disso. Por exemplo, só na primeira hora de jogo, a Poppy te fala que esse lugar não é nada como você viu antes e que ele é o inferno. Muito cuidado, aqui embaixo. É diferente de tudo que você viu lá em cima. As coisas não tentam fingir ser o que não são. É o inferno. E a Playtime queria-se. Depois, o Wally te liga e te fala que a Poppy estava certa e que o lugar é muito perigoso. A ligação dele não serve propósito nenhum, além de comentar isso. Acredite em mim. Tudo que a Poppy disse sobre esse lugar é verdade. É o inferno. Mas ela também não viu o que eu vi. Está pior agora. Pior do que nunca. E logo após isso, você entra no trem e o doutor começa a te falar como você não vai estar seguro, como o lugar é perigoso e como ele vai ter controle do lugar onde você vai estar e ele não quer seu bem. Você se desviou das sombras acima e só conseguiu se contorcer até este lugar ileso por puro acaso do universo e nada mais. Não há sombras aqui das quais possa se aproveitar. Entendeu? O jogo não te mostra isso, ele apenas cospe isso na sua cara e pra quê? Na maior parte do jogo, o doutor não faz nada contra ti de qualquer forma e esse lugar não parece mais perigoso do que a Daycare. Eu não digo isso só pro início do jogo, o jogo inteiro tem essas partes de diálogos extremamente longos e expositivos que podiam ser explicados de forma bem melhor. Outra coisa que sofre bastante disso é o fato é que esse capítulo tem bem mais papéis espalhados do que qualquer outro, de novo, contando ao invés de mostrar. Então, em resumo, eu gosto da ideia da história sendo contada, mas eu realmente não gosto da forma que ela foi contada por ser expositiva, chata e sem criatividade. Outra coisa que eu não gosto é esse dilema moral que tentaram colocar no jogo. A Poppy acha que os fins justificam os meios, o Doi é extremamente pacifista e o protótipo é um ditador. Por que eu digo que eu não gosto disso? Porque você não tem escolha. Se eu quiser concordar com o Doi, não posso. O jogo me obriga a seguir uma linha porque é Poppy Playtime. E beleza, eu não vejo problema com uma narrativa linear, mas eu vejo problema com dar a ilusão de conflito narrativo. Uma coisa que eu tenho que comentar também é que o diretor dos capítulos 1 ao 3, o Isaac X, foi no Twitter falar sobre algumas coisas que estavam no capítulo anteriormente e eu definitivamente vou voltar nesse tweet depois. Mas uma coisa que especialmente me indignou foi como o plano original pro final do jogo era milhões de vezes melhor. No jogo, você segue os planos da Poppy, que o Doi aparentemente concordou, e liga o gerador que fica do lado de um abrigo de sobreviventes, com a Omni-Hand, uma mão global. Depois disso, você coloca uns explosivos, e quando volta, todo mundo do abrigo tá morto porque o gerador explodiu. O Doi fica triste que todo mundo morreu e começa a te culpar pela morte deles, lembrando que você fez só o que te pediram pra fazer. E ok, não tem como pedir pro personagem instável emocionalmente pensar racionalmente, mas em uma narrativa, isso fica meio truncado e sem sentido, parece uma forma de forçar um boss final. Agora, os planos originais eram bem melhores. De acordo com a Isaac X, você seria convencido pelo Wally, que é o protótipo, a destruir a Omni-Hand, porque ele te convenceria que o Doi tá usando isso pra algo mal. Isso faria o Doi ficar puto contigo bem mais lógico, porque você teria confiado no protótipo ao invés dele, e o Doi ficaria puto contigo seria o resultado direto das suas ações, seria consequência das suas ações. Outra coisa preeminente a se comentar é como esse capítulo simplesmente desperdiça personagens. Parece que eles finalmente vão ficar interessantes e vão lá e morrem, comentando alguns. O Pianossauro tem mais tempo de tela em teasers do que no jogo. O Yarnaby, depois de uma parte programada com a bunda, entra em combustão espontânea. O Doutor, que estava sendo estabelecido ser tão foda que estava te assistindo desde o primeiro capítulo, morre depois de você tirar um cartãozinho dele depois de quase não ter tempo de tela nenhum nesse capítulo.
e morrendo de uma forma extremamente anticlimática. E o Doe mal tem tempo de se desenvolver com o personagem, fica puto e morre. E o pior de tudo, na minha opinião, é que a narrativa desse capítulo é um completo filler. Com ele acontecendo ou não, você podia ir pro capítulo 5. Talvez a única diferença seria que no início do capítulo final você teria que abordar os acontecimentos do final desse capítulo atual. Outra coisa que eu acho uma covardia tremenda desses roteiristas escreverem assim é que na verdade ainda tem órfãos vivos. Não faz o menor sentido com a plot do jogo e claramente só foi colocado porque os escritores estavam com medo de matar crianças. Enfim, saindo da narrativa, o terror do jogo também deixou a desejar. Terror é antecipação. E o maior problema desse capítulo é que ele não tem antecipação alguma a nada que acontece. O que te deixa com medo não é levar um tiro na cabeça. É você ter uma arma apontada na sua cabeça, saber que você pode levar um tiro, o que aquilo vai causar a você? A morte. Você não tem medo de ter levado um tiro na cabeça no passado por um motivo muito óbvio. Você tá morto. Esse capítulo aleatoriamente joga inimigos na sua cara e espera que você fique com medo, sendo que não é assim que funciona. Você precisa primeiro construir o porquê que o inimigo é imponente pra depois me botar contra ele. Por exemplo, eu não tinha motivo nenhum pra ficar com medo do Yarnaby ou da Ovelha Preta quando eles apareceram. Os desenhos desse capítulo também são bem 8 ou 80. Eles não dão medo e são só esquisitos pela boa parte. O Doutor é meu design favorito, mas eu realmente não gosto de como são só cabeças com TVs com imagens de um olho, é uma ideia muito genérica. Logo atrás está o Yarnaby, na minha opinião é o segundo melhor design. Ele consegue ser assustador quando a boca tá aberta, mas o jogo faz ele agir e soar como um cachorro irritado. Então no final das contas ele só é um cachorro muito fofo. O Doe é só feio. Vocês realmente podiam fazer o que queriam com o conceito de boneco de massinha, e esse foi o melhor que vocês conseguiram pensar. Um Stickman gordo, que inclusive uma coisa que eu odeio é como a barriga dele se mexe com física automática toda vez que ele faz qualquer movimento, é muito bizarro isso. E depois tem o design da batalha final dele, que eu genuinamente acho que poderia ter saído de Garten of Banban. Olha o Kittysaurus, a estética é igual, eu tô falando 100% sério. Sobre os mini-hugs, eu não deveria estar rindo no jogo de terror e é a única coisa que eu preciso comentar. Que é isso? Os Nightmare Critters são uma forma sensal de tentar farmar por cima dos Smiling Critters, eu juro que é só isso. O Penossauro ele tem um design até que aceitável, ele até que dá um pouquinho de medo, mas é estranho que ele não parece nenhum dinossauro em específico. Mas é provavelmente ainda assim o mais assustador e é uma pena que ele foi desperdiçado completamente. Esses dois últimos que eu comentei, e a confirmação do diretor que eles não estavam sendo planejados na época que eles estavam fazendo o roteiro, realmente me prova que a esse ponto só estão enchendo os capítulos de bicho pra vender um monte de bonecos, o que resulta em personagens sem tempo de tela e mal explorados. A ponto de que se você remover o Penossauro do jogo e trocar os Nightmare Critters pelos Mining Critters, não muda absolutamente nada. A trilha sonora é boa, não é nenhuma atrocidade, tirando a última cena com Yarnaby. Ah não, mais uma chase sequence. Mano, você consegue ver. Tem coisa pra trás aí que tu corre. Olha isso aí. É muito doce. Mas também não é nada demais como no capítulo 3, ela faz o próprio trabalho de forma boa o suficiente. A sonorização também não é nada surpreendente, mas por algum motivo no início do jogo tem uns barulhos meio jogados que distraem bastante. Eu achei que era alguma coisa importante, mas simplesmente era um barulho aleatório que era muito alto ou muito estridente sem motivo nenhum. Vocês ouviram isso? A única coisa que eu acho engraçado de ressaltar sobre a sonorização e que já arrumaram é que quando o jogo lançou, o barulho de missão duplicava toda vez que ele tocava de novo. Então no final do jogo ele acabava ficando muito alto. Ela morreu? Ah, ok, vou ter que comentar dos boss fights. Tá, vamos lá. O jogo considera isso como um boss fight do Yarnaby nas patch notes, então vou considerar também. No lançamento era uma atrocidade. Na primeira parte o Yarnaby não andava, e na segunda eu queria que esse bug continuasse. A IA dele me via quando não deveria, não me via quando deveria, e o design do mapa não ajuda. Isso deve estar no jogo até hoje. Eu abusei de como a IA é programada e de como o design do mapa é mal feito da seguinte forma. Ele fica em um modo de escolta lento, e quando ele te vê, ele entra em modo de perseguição. Quando ele entra em modo de perseguição, ele corre tentando te pegar por alguns segundos, mas quando ele te perder de vista, ele volta pro modo de escolta. O problema vem quando tem uma área do mapa que ele tem que dar uma volta gigantesca pra te pegar. Então até ele conseguir chegar onde você tá, ele te perde de
vista, fazendo com que você fique invulnerável a ele. E o pior disso tudo, essa área é alcançável perto dos 3 locais que você tem que fazer o objetivo. Então a partir do momento que você descobre essa técnica, você fica intangível. Agora, sobre a outra boss fight, as mecânicas são aceitáveis, mas eu realmente não gosto da ideia de você enfrentar um boss de um jogo de terror diretamente, porque isso não é terror, é ação. E eu sinto que eles não queriam ir pro caminho de ação quando fizeram o marketing do capítulo mais sombrio de Poppy Playtime. Mas uma coisa que é boa, pelo menos, é que tudo aqui foi estabelecido antes na narrativa, então não parece jogado você ter que congelar ele. Outra coisa ruim é só que essa boss fight termina de forma muito broxante e jogada, além de mal feito visualmente feio. E depois disso, ele volta e toca uma cutscene. E é uma coisa que eu sinto a necessidade de comentar. Eu odiei a adição de cutscenes cinemáticas ao jogo. Poppy Playtime nunca teve cutscenes que te travavam e fazia ver exatamente o que o jogo quer, mas te mostrava coisas e você podia olhar para o que queria. Por isso, ele te dava a sensação que você presenciou o que aconteceu, não que o jogo te mostrou isso. E essa diferença sutil faz toda a diferença na apresentação de um jogo. Nesse capítulo tem várias partes onde o personagem começa a andar e olhar para várias coisas sozinho, você perde o controle e começa a ver só o que o jogo quer que você veja. Você pode considerar isso um detalhe pequeno, mas eu realmente não gostei disso. Faz a experiência ficar truncada numa tentativa de ser mais cinemática, sendo que Poppy nunca tentou ser cinemático. No geral, esse capítulo não é bom, mas não é ruim. Tem seus defeitos, mas não é uma atrocidade. Tem suas qualidades, mas no geral ele acaba atingindo exatamente o meio, mediocridade. Pra mim, até agora, foi o pior capítulo. O primeiro era extremamente tenso no final, apesar de sim ser entediante pela boa parte. O segundo tinha seus problemas narrativos e um final decepcionante. O terceiro tem seus problemas com puzzles separando as partes de gameplay. Mas o quarto tem tudo isso. O que faz o quarto não ser ruim necessariamente é só que a base da história dele é engajante e interessante o suficiente. Os personagens trazem algum tipo de intriga pra narrativa, mesmo que mal desenvolvidos. A história parece que tá tentando caminhar pra um local interessante. Vai trocando aquele botão até abrir aquela porta. Tá fechado. Tá. Parabéns, Mob Games, que jogo bom! Apertando. Vai tirando os fios lá. Meu Deus. Como que ele não viu, cara? Cara, puta merda. Agora tá explicado porque que os caras tava dizendo, nossa, não tá pronto no trailer de uma semana antes do jogo lançar. É claro que não tá pronto, o jogo não tá pronto até agora.